Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você precisa saber para investir em empresas de petróleo, em ações que estão aí ligados à produção de petróleo. No Brasil aqui, a gente tem algumas como a famosa Petrobras, você tem a PetroRio, que eu vou dar aqui os exemplos, tanto da Petrobras quanto da PetroRio. Vai ter também aqui a 3R Petróleo e também vai ter a Enalta. Então eu vou dar exemplos dentro aqui desse vídeo, eu vou mostrar alguns exemplos utilizando elas. E também aqui vai ser uma coisa bem detalhada, Então vai ser um vídeo um pouco mais longo, onde eu vou mostrar aqui como é que funciona a ideia do produto em si, do petróleo, como é que essas empresas, a ideia do lifting cost dessas empresas, o que é que você deve olhar ali para buscar uma empresa que é boa de fato. Então vai ser um vídeo aqui um pouco mais longo, porque vai ser bem detalhado, Eu vou falar sobre vários pontos aqui, como você vai ver. E antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, Apertando aqui no botão embaixo aqui, se inscreve no canal, porque você acaba me ajudando bastante. E também, se você estiver gostando do vídeo, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like também, porque você ajuda bastante aqui o canal. E sem mais delongas, vamos começar aqui a entender como é que funcionam as empresas de petróleo, para que você possa investir nas empresas que você achar melhor, com mais, vamos dizer assim, consciência, entendendo melhor, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que a gente vai olhar, que a gente vai entender, é o produto dessas empresas, que é o petróleo. E o petróleo, ele é uma commodity. Já que o petróleo é uma commodity, o que é que seria então uma commodity? Uma commodity é um produto, certo? Que tem escala global, que você consegue, vamos dizer assim, vender globalmente. E esses produtos normalmente têm um preço também internacional. Então, se você, por exemplo, pega o petróleo e vai vender na China, vai ser o mesmo preço, vamos dizer assim, de você vender, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque esses produtos, ele tem um preço, vamos dizer assim, internacional, um preço, vamos dizer assim, global. Então, são produtos que uma empresa, normalmente, vamos dizer assim, uma empresa individualmente, normalmente não tem o poder de escolher o preço que vai ser. Então, por exemplo, quando você pega empresas, por exemplo, do ramo vestuário, do ramo... Vou botar o vestuário para ficar mais fácil. E tem marcas, a empresa pode chegar lá e, por exemplo, construir uma, vamos dizer assim, fabricar uma camisa, certo? E vender com o preço que ela quiser, Ela tendo a marca dela, ela pode estabelecer um preço. E às vezes, você tem duas empresas, a camisa número 1, marca número 1 e marca número 2. A marca número 1, às vezes, tem uma marca forte. E a marca número 2 não tem. Então, às vezes, as duas têm a mesma camisa, o mesmo material, o mesmo custo. Mas, quando você vai vender, a primeira, aqui tem a marca mais forte, a empresa número 1, ela consegue vender, às vezes, com um valor maior. Quando se fala aqui em commodities, as empresas não têm muito isso da ideia de marca. Então, por exemplo, a Petrobras não pode dizer assim, chegar e dizer, o petróleo tá R$100, tá $100 o barril, tá $100 o barril, mas o meu petróleo aqui é $150 o barril, porque a minha marca é Petrobras. Não tem muito isso. Porque uma commodity, elas são produtos ali que normalmente são muito parecidos um com o outro. Tem especificações bem próximas. Então o preço também, e o preço deles tem um preço global. Então, quando uma empresa, por exemplo, vai comprar o petróleo de outra empresa, ela não está ligando para a marca, porque o produto é o mesmo. Então, esse tipo de empresa aqui, ele não tem essa força, vamos dizer assim, de marca, como em outros setores você tem. Então, esse já é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Essas empresas aqui, elas não têm essa força de marca. E os preços desses produtos, eles são, vamos dizer assim, tem um preço global, certo? Existem algumas diferenças até, os produtos, eles tendem a ser parecidos quando são commodities. Existem umas diferenças que eu vou falar depois, que pode alterar esse preço, que eu vou falar mais tarde. Mas, basicamente, é isso, Commodities são produtos que têm um preço parecido, eles são, o produto em si é parecido com o outro e eles têm escala global, certo? E aí, além do petróleo, você tem outros exemplos de commodities, que seriam aí, por exemplo, minério de ferro, você tem minérios em si, Você tem feijão, arroz, açúcar, trigo. Então são produtos que são vendidos, vamos dizer assim, amplamente, globalmente. Então isso seria uma commodity. Já que a gente já entendeu aqui como é que funciona a commodity, a gente já sabe que essas empresas, como elas não têm um poder de marca, não têm um poder individual de escolher o preço, elas acabam ficando o quê? Elas ficam dependentes do preço que está sendo cotado globalmente, Então se o petróleo tiver a $50 o barril, todas as empresas vão estar submetidas a isso. Se o petróleo está cotado a $100 o barril, todas estão submetidas a isso. Então, se essas empresas elas não têm um poder sobre o preço, nesse caso, um fator bem importante delas vai ser o custo que elas têm, o custo de extração, que é o lifting cost, que daqui a pouco até vou me aprofundar mais sobre isso. Por que isso vai ser importante? Porque o custo de extração, o custo delas é extremamente importante. Porque elas não têm o poder sobre o preço. Então, se elas tiverem um custo muito alto e outra empresa tiver um custo menor que ela vai ter uma desvantagem econômica.
Porque nos ciclos, né, como o petróleo é cíclico, e você vai ver daqui a pouco ali no gráfico, vai ter momentos que o petróleo vai estar muito baixo, né? E aí essa empresa pode ter dificuldades. Então um fator bem importante aqui, por ser uma commodity, é o custo que essas empresas têm, né? O custo de extração, principalmente ali a ideia de lifting cost. Então o custo delas é muito importante e daqui a pouco eu vou me aprofundar mais. Não estou dizendo que as outras empresas, que outros setores, o custo não seja importante. Mas nessas daqui, né, empresas que vendem commodities em si, o custo delas é extremamente importante. Certo? Então, vamos lá. Entendido isso, vamos entender agora quais são os tipos de produções que existem de petróleo. Então, como é que as empresas, elas, vamos dizer assim, tiram, né, retiram, extraem esse petróleo. E aí, existem duas formas. E a maneira aqui onshore e a maneira aqui offshore. A maneira onshore, né, foca aqui na esquerda, certo? Foca na imagem aqui da esquerda. A maneira onshore é quando essas empresas, elas extraem o petróleo da terra, né, do chão. Então, você tem lá os poços na terra e eles colocam esses maquinários aqui, como vocês podem ver no vídeo, né? Retirando ali esse petróleo do chão, certo? A segunda forma que elas têm é essa maneira aqui, offshore, certo? A offshore é quando elas tiram o petróleo, vamos dizer assim, lá do mar, certo? Então, tem a ideia do pré-sal, tem várias formas ali, né, que eles tiram o petróleo do chão, né? Não sou especialista para dizer em todos os detalhes, mas é basicamente isso, né? Você vai ter as operações onshore, que são em terra, e as operações offshore, né, que são ali no mar, certo? E claro, né, entre essas dois tipos de operações, existem algumas diferenças. Quando você pega a onshore, você vai ter uma logística um pouco diferente. Não dá, por exemplo, para chegar um navio aqui grandão e colocar do lado aqui para encher, né, de petróleo, no caso aqui da onshore. Então você tem uma logística de transporte um pouco diferente. E a offshore aqui, né, do lado offshore, existe outro tipo de logística também, né? Por exemplo, dá para colocar um navio ali do lado e encher, né? Tem outras formas de fazer. E até para ficar mais fácil entender isso, né, eu botei aqui uma imagem da onshore e da offshore. Então, a onshore, você tem aí a bomba de vareta, né, aqui, que tira o petróleo aqui do chão, certo? E a offshore, você tem ali a plataforma, né, aquela que é bem conhecida, aquelas plataformas como essa, né, que vão lá e retiram, né, fazem a tubulação toda e retiram lá o petróleo. E você tem aqui os navios, né, que você consegue encher ali, fazer algumas modificações e depois, vamos dizer assim, vender. Então, são duas formas diferentes aí de você retirar o petróleo, né, de você extrair o petróleo. E como eu falei no início, o petróleo ele tem o quê? O preço global. Então você pega lá o Brent, você vai ter uma cotação. $100 por barril, certo? Então você tem lá o Brent a $100 por barril. Só que o que acontece? Nas empresas, né, quando as empresas extraem esse petróleo, eles têm, vamos dizer assim, um nível de qualidade diferente. E por conta dessa qualidade, pode ter uma alteração no preço, né? Pode sofrer um desconto no preço que a empresa vende. Então, por exemplo, vamos supor que o Brent, o petróleo Brent lá, esteja $100 o barril. Só para um exemplo. Só que o petróleo que uma empresa tem, né, uma certa empresa consegue retirar ali, é um petróleo mais pesado, é um petróleo cheio de enxofre. Então o que pode acontecer? Essa empresa não vai conseguir vender a $100 o barril. Ela pode vender mais barato, pode ter um desconto por isso. Ela pode vender por 95, por 90, porque o petróleo dela não tem a qualidade, vamos dizer assim, especificada lá do Brent, vamos dizer assim. Então, e se você tem um petróleo mais leve, um petróleo com menos quantidade de enxofre, esse preço pode ser melhor. Então, no petróleo, apesar de, como eu falei, né, no início, você ter produtos de qualidade parecida e preço parecido, também tem essa ideia da qualidade, né? Então, pode ser que alguns tipos, né, podem ter um desconto, pode ser vendido um pouco mais abaixo do que é cotado, vamos dizer assim, globalmente. Entendido isso, vamos agora entender aqui a ideia do lifting cost, que eu falei, que seria ali o custo das empresas, certo? Então, resumindo, o que seria lifting cost? O lifting cost seria o custo de extração que as empresas de petróleo têm ali para conseguir retirar aquele petróleo e vender, certo? Seria basicamente isso. E por que é tão importante? Como eu já falei, porque essas empresas, como elas têm vamos dizer assim, o preço do petróleo é uma coisa global, se o preço estiver muito baixo e o custo dela for alto, ela pode não conseguir sobreviver ou dar prejuízo nesse momento, né? Então, o custo aqui vai ser bem importante. E para ficar mais fácil ver isso, vamos... e lembrando, daqui a pouco eu vou mostrar aqui os exemplos, mostrando exemplos aqui com a Petrobras, com a PetroRio, com a 3R Petróleo e com a Enalta, certo? Então daqui a pouco eu vou mostrar isso melhor. Mas vamos aqui ver o gráfico aqui do petróleo Brent, que está aqui a cotação do barril do petróleo aqui Brent, certo? Para a gente entender melhor essa ideia do porquê que o lifting cost é tão bom, tão bom não, porque o lifting cost é tão importante e como é que essas empresas ganham dinheiro, certo? Então aqui você tem a cotação que eu peguei aqui, ó, de março de 1º de março de 2022, certo? E aí nesse dia aqui, que eu peguei esse print aqui, o barril de petróleo estava sendo cotado a $105,76 aqui o barril, né? Então, $105 aqui o barril.
E o que é que acontece, né? Tá um pouco alto aqui o barril, né, do petróleo. As pessoas até conseguem ver isso por conta do preço de gasolina, que eu vou até falar daqui a pouco um pouco mais. Mas o que acontece? As empresas aqui, ó, você vai ver que o petróleo em si, ele é bem cíclico. Então você tem os momentos de alta, né, e você tem os momentos de baixa. Né? Então deixa eu botar até a setinha aqui pra ficar feia, mas... Então você tem os momentos de alta aqui, né? Pegou aqui alta, e aqui você tem uma baixa, e uma alta, baixa, e tem alta. Então é cíclico, né? Então tem os momentos que o petróleo vai subir, e vai ter os momentos que vai cair. E o que acontece? E aí por isso que o lifting cost é tão importante nas empresas. Por quê? Quando tá nesse momento aqui de alta, as empresas, né, ó, no caso aqui tava 120 mais ou menos, né, o petróleo. 120 o barril. Nesse momento aqui, as empresas, elas conseguem fazer muito dinheiro, né? E nesse momento, elas tendem a o quê? A aumentar a produção dela, né? Então as empresas, se puderem, elas tiram petróleo até com picareta. Por quê? Porque tá dando muito dinheiro aqui, né? O barril tá bem alto e elas conseguem fazer muito dinheiro. Então nesses períodos aqui, essas empresas conseguem fazer muito dinheiro. Mas é aí que vem um problema. Nesse período, pelo petróleo estar bem alto, né? O que acontece? Como eu falei, as empresas elas começam a aumentar a produção, começam a viabilizar, vamos dizer assim, plataformas ou locais de produção ali com custo alto, né? Com custo de extração alto, porque o petróleo está mais alto ainda. Então você pega aqui, por exemplo, a empresa que tem um custo de 80, né, por barril, nesse momento ela vai estar ganhando ainda, porque ela vai ter um custo de 80 e vai estar vendendo por 120. Então, como eu falei, os caras começam a tirar petróleo do jeito que dá, porque tá dando muito dinheiro. Só que aí vem o grande negócio aqui, que é quando tem a queda, né, a baixa. Né? E aí você chega aqui, ó, o fundo foi lá em... Você pega aqui, lá em 30, 28 dólares, por aí. Né? Foi bem baixo o fundo. Nesse momento, né, quando chega aqui no fundo, no poço, deixa eu deixar menos poluído aqui. Quando chega no momento aqui baixo, né, principalmente aqui, o que acontece? As empresas que tem um custo alto, que tem um lifting cost alto, elas começam a ter problemas. Se elas continuarem produzindo, elas vão ter prejuízo. Porque imagina, aqui o petróleo tá 40, 30, certo? E o custo dela é 60, o custo dela é 80. Ela vai estar tomando prejuízo, ela vai estar produzindo ali para tomar prejuízo. Então algumas plantas acabam fechando, né? A produção começa a diminuir e a rentabilidade começa a cair. Então, várias empresas aqui, por isso que o lifting cost é importante. Se você compra uma empresa que o lifting cost é muito alto, ela pode ser seriamente prejudicada nesses momentos aqui, certo? Então, nos momentos de bonança, você pode comprar ela e achar que tá bem, porque ela tá dando muito dinheiro, mas quando vir um momento ruim, ela não vai suportar. Ela pode começar a dar prejuízo, ela pode precisar, por exemplo, assim, fechar as portas, né? Diminuir bastante a produção. Porque nesse momento aqui, como tá todo mundo produzindo, você tem o quê? Um excesso de oferta, né? Muita produção ali. Então, estão ganhando dinheiro, mas chega um momento que esse excesso de oferta faz com que o preço caia, né? Você tem muito petróleo e pouca gente, às vezes, comprando esse petróleo. Então, o preço cai, né? Tende a cair. Aqui tem pouca gente comprando, mas a tendência é que quanto mais de uma coisa você tenha, menos ela vai valer. Então, o preço tende ao quê? A cair em certos momentos. E nesse momento que cai aqui, como eu falei, várias empresas vão começar a fechar as portas. E elas parando de produzir, essas empresas fechando as portas, diminuindo a produção, fechando algumas plantas, isso faz com que tenha menos petróleo, né? Gere o quê? Escassez. E com a escassez, você tem depois a alta, né? Então é uma coisa cíclica. Nos momentos que o petróleo tá barato, poucas pessoas produzem, né? São reduzidas a produção, que faz com que o petróleo fique caro. Quando o petróleo fica caro, existe muita produção, que faz com que depois ele fique barato. E assim é o cíclico. É o ciclo, certo? E nesse ciclo, o ideal é que você tenha as empresas que consigam sobreviver no momento que o petróleo esteja em um preço mais baixo, certo? Por isso que o lifting cost é tão importante. E aí você, aqui no Brasil, você tem até algumas empresas muito boas, que conseguem hoje ter um lifting cost baixo, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês os exemplos reais. Mas antes de ir para isso, tem um fato que é bem interessante, que é a ideia da gasolina, certo? Então, aqui a gasolina está bem cara, né? No momento, em 2022, a gasolina subiu bastante. E o que acontece? Quando você pega nesse período aqui de 2011, né, 2014 mais ou menos, você vê que o petróleo, né, era mais caro. Né, tava 120 ali mais ou menos, 120 e pouco, né? E agora, né, agora não, no 1º de março aqui de 2022, a gasolina tava o petróleo tava 105, tava mais barato. Mas por que então que a gasolina tá mais cara aqui, né? Tá mais cara aqui do que aqui, né? Aqui a gasolina é mais barata. Porque isso aqui é em dólar, né? Então, um fator bem interessante que às vezes a pessoa não se atenta, é porque isso aqui é em dólar. Então lá em 2011, 2014 ali, nesse período, apesar do petróleo estar 120 dólares o barril, o dólar não era tão alto, né? O dólar era 2 e pouco ali.
né? Então, vamos botar 2,50. Não era nem 2,50 em todo o período, mas vamos botar 2,50. Então, se você pega 120 e multiplica por 2,50, dá R$300 por barril. Aqui, o petróleo aqui a 100 dólares, vamos botar 100 dólares para ficar mais fácil. A 100 dólares, o dólar tá a R$5, 5 e pouco, né? Arredondando para 5, vai ser o quê? R$500 o barril. Então, aqui, ó, mesmo o petróleo aqui a 120, dava R$300 por barril. Aqui a 100, né, com dólar 5, dá R$500 o barril. Por isso que isso ajuda bastante, né, vamos dizer assim, a gasolina a ficar um preço mais elevado, né? Apesar da cotação, né, do petróleo em si não estar no mesmo preço de antes. Né? Mas isso aqui só era uma ideia de uma curiosidade, vamos dizer assim. E voltando aqui, né, vamos por esse fator aqui, né, voltando para a ideia do lifting cost, por esse fator aqui, pelo mercado ser cíclico, é que o interessante é que você tenha as empresas com os menores lifting cost possível, o menor custo possível, porque ela vai conseguir sobreviver quando tiver esse período de queda, né, quando o custo estiver baixo, quando o valor, né, do petróleo estiver baixo, e se ela tiver um custo baixo, ela vai conseguir sobreviver e se brincar ainda até ficar lucrativa, né? Imagina que uma empresa tem um lift cost de 10, tem 10 de lift cost. Mesmo com o petróleo a 30, ela ainda vai ter 20 aí de margem, né? Enquanto outras vão estar fechando, né, tendo que fechar plantas, diminuindo produção, ela ainda vai conseguir ser lucrativa, certo? Então por isso que é tão importante ter um lift cost baixo. E outra coisa interessante de falar aqui também é que mesmo essas empresas, né, que tem um lift cost muito baixo, vamos supor 10, né, 10 de lift cost, mesmo essas empresas, nos momentos aqui de queda, no momento que o petróleo fica mais barato, né, vamos dizer assim, essas empresas elas podem até também acabar diminuindo a produção delas. Porque elas têm o quê? Um nível de reserva ali, né? Ela tem uma reserva, uma quantidade de petróleo. E nesses momentos que o petróleo está mais barato, pode não ser, né, muito viável economicamente ela gastar aquela reserva dela e vender por um preço barato. Né? Às vezes vale a pena para a empresa ela não vender, diminuir a produção dela ali naquele momento e esperar um momento que esteja mais caro o petróleo para que ela possa vender, né? Ela possa gastar a reserva dela em um momento bom, em um momento que é mais lucrativo. Então, nesse momento aqui que o petróleo está muito baixo, você às vezes tem vamos dizer assim, uma escassez de petróleo alta justamente por isso. Porque as empresas, as que têm um custo alto, fecham as plantas e diminuem a produção. E as mesmas que têm uma produção boa, né, um lift cost baixo, quer dizer, elas podem diminuir a produção delas, porque não é um momento ideal. E no Brasil você tem algumas empresas que conseguem ter um lift cost bem baixo, e daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos. E ao redor do mundo também você tem algumas empresas que são bem interessantes, né? Principalmente quando você olha aí das empresas árabes, né, do setor aí, de petróleo, tem algumas que têm um custo de extração bem baixo, né, são conhecidas aí por algumas como grandes produtoras. E querendo ou não, nesse ramo aqui do petróleo, você também tem o cartel, né, a OPEP, que pode às vezes acabar influenciando o preço do petróleo, né? Como a OPEP é uma organização ali que reúne grandes produtores de petróleo, eles às vezes podem deixar de produzir em alguns momentos, se reúnem ali, né, e decidem diminuir a produção de petróleo para fazer com que o preço aumente, né? Ou eles podem também produzir muito para conseguir derrubar o preço. Então, nesse ramo também, né, nesse setor aí do petróleo, você também tem um cartel aí que acaba influenciando às vezes, mas faz parte, certo? Então, aqui a gente entendeu já aqui o que seriam as commodities, certo? Como é que as empresas elas podem retirar o petróleo dela, produzir o petróleo dela. E entendemos aqui uma coisa bem importante que é o lifting cost, certo? Que como o petróleo é uma coisa cíclica, né? É uma commodity que tem momentos que tem alta e tem momentos de baixa, né? O lifting cost aqui vai ser bem importante. Entendido isso, agora vamos ver aqui exemplos, né? Vamos colocar aqui a Petrobras, vamos colocar aqui a PetroRio, 3R, Petróleo e também a Enalta, certo? Vamos lá. Agora eu estou aqui no site de RI das empresas, né? Site de relação com o investidor da Petrobras, PetroRio, 3R e também da Enalta, certo? E aqui no site de RI você consegue encontrar o que? Esses arquivos aqui, ó, que seriam os relatórios de desempenho, certo? Então, central aqui de resultados, você consegue ver esses dados aqui. E para você vir aqui para a central de resultados, vir aqui para o site de RI, se você não sabe, é bem simples. Basta você botar no Google o nome da empresa, né? Petrobras, por exemplo, RI. Você coloca aqui e você já consegue aqui no primeiro site, clicando, né? Você já consegue entrar aqui no site de RI e ver esses dados. No caso aqui da Petrobras, aqui eu tenho resultados, quarto trimestre, você aperta aqui, ó, confira aqui, e ele já vai te levar aqui para a parte de central de resultados, certo? Então, o site de RI aqui, deixa eu fechar, é onde você consegue encontrar esses arquivos aqui, que vai ter vários dados que a gente vai olhar aqui, certo? Então, nesse arquivo aqui, né, nesse, vamos dizer assim, relatório, a gente consegue, por exemplo, encontrar o lifting cost,
certo? Não só isso, mas a gente consegue encontrar aqui o lucro da empresa, né? EBITDA, receita, vários pontos de endividamento, tem várias coisas que o relatório fala, né? Vamos dizer assim, investimentos que a empresa está fazendo, o que a diretoria está falando, né? O que é que elas acham, como é que vai se expandir. Então, tem várias coisas que você consegue encontrar aqui nesse relatório, mas eu não vou focar aqui em ver o relatório todo, né? Vou focar aqui mais na parte lá dos custos. Certo? Então, descendo aqui para a página 18, eu acho que está o lifting cost da Petrobras. Cadê? 18. Aqui, tá aqui, ó. Vamos lá. Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu ampliar. Aqui a gente encontra na página 18, né, o lifting cost da Petrobras, que seria lá o custo de extração. E aqui a Petrobras, como eu até falei, né, ela divide o custo que ela tem nos vários segmentos de produção que ela tem, certo? Então ela tem aqui, ó, terra e águas rasas, que ela tira o petróleo dali. Tem a parte aqui do pós-sal, profundo e ultra profundo, e aqui no pré-sal, certo? E ela coloca aqui o lift cost. No caso da terra e águas rasas, quando você pega aqui o lift cost com afretamento, que é o que a gente olha aqui, você vai ver que ela tem um lift cost aqui de $14,78. Quando você olha aqui o pós-sal, profundo e ultra profundo, você vê aqui um lift cost de $10,50. E quando você aqui vê o pré-sal, né, que é, vamos dizer assim, a joia da coroa, né, porque ela tem o pré-sal ele consegue ter um custo muito baixo de extração, você consegue ver aqui que ela consegue ter um custo de $5,26, né? E teve outros períodos aqui que ela conseguiu menos, né? Ela conseguiu a $4, $4,35, $4,47, certo? Então, bem baixo mesmo o custo aqui. Só que a Petrobras, como a gente sabe, né? Ela tem algumas outras, vamos dizer assim, alguns outros quesitos, é uma estatal, né? E aí, às vezes, o governo pode acabar interferindo nela, né? E por isso que, às vezes, ela, apesar de ser uma empresa que tem uma capacidade de ser bem rentável, às vezes ela acaba sendo prejudicada. Mas, quando você olha aqui no total, né, do lift cost da empresa, você consegue ver aqui que ela tem, com participação governamental e com afretamento, né, somando tudo, em média, ela tem um custo aqui de lifting cost de $21,96. Então, quando você vê o lift cost aqui, contando tudo da Petrobras, você tem aqui de aproximadamente aqui $21,96. Certo? E aí o barril de petróleo, como eu até mostrei anteriormente, pelo menos no momento que eu estou gravando aqui o vídeo, ele tem um custo aí, ele está sendo vendido a $100 e poucos, né? Mais de $100. Então você vê que ela consegue ser muito rentável. Por isso que a Petrobras, né, nesse período agora de 2021, no caso 2021, ela pagou uma tonelada, né, uma carrada aí de dividendos, porque ela consegue, basicamente, vamos dizer assim, imprimir dinheiro. As empresas de commodity, quando as commodities elas estão altas, elas conseguem ganhar muito dinheiro, como eu mostrei para vocês e falei para vocês. Então, no caso aqui da Petrobras, ela tem um custo aqui de $22, né, arredondando, e o petróleo está a $100. Então, daí você tira de onde ela consegue fazer tanto dinheiro, né? Consegue imprimir dinheiro. Então, essa aqui seria a ideia da Petrobras quando você olha o lift cost. É óbvio que a Petrobras, por ser uma empresa bem grande, né, ela acaba tendo, vamos dizer assim, algumas outras operações. Então, ela tem ali algumas refinarias ainda, que, apesar de ela estar vendendo alguns investimentos dela, ela tem ali algumas refinarias, tem outras operações também, certo? Não é só isso aqui. Mas vou me ater aqui, né, nesse vídeo, vou me ater a olhar aqui só essa parte do lifting cost, certo? Vamos agora ver o da PetroRio, né? Então aqui tem um site de relação de investidor da PetroRio, e naquele relatório lá, né, um relatório parecido com aquele da Petrobras, a gente consegue ver isso também. Lembrando que aqui tem outros dados além do lifting cost. De cara aqui, como a gente pode ver, você já tem aqui o lift cost da PetroRio. No caso dela, você vê um lift cost de $13,12 em 2021, né? E no quarto trimestre aqui de 2021 foi abaixo, né? Foi $11,83. Mas na média de 2021 foi aqui $13,12. Menor do que o da Petrobras, né? Quando a gente olha o da Petrobras, você vê aqui, ó, quando soma tudo, né? É $21,96. Aqui é quase metade, né? Não é metade, mas quase a metade, certo? Do custo que a Petrobras tem. Então a PetroRio aqui, para quem até já acompanha mais um tempo, ela conseguiu dar uma explosão, né? Deixa eu botar, no caso da cotação dela, a empresa conseguiu gerar muito valor para acionista de 2000 e... Deixa eu ver aqui, não me lembro de cabeça. 2003, certo? Mas você vê aqui, ela deu uma guinada enorme, né? Ela saiu aqui de 2015, 2016, deu um pulo absurdo, né? Aqui até 2022. E muito disso se dá por conta que ela conseguiu, como eu vou mostrar aqui pra vocês, diminuir bastante aqui o lift cost dela. Então vocês veem hoje aqui que o lift cost está $13,12, né, em 2021,
mas foi bem alto antes. Deixa eu baixar aqui para achar. Então, ó, aqui, pronto, encontrei. Quando você vai ver aqui em 2017, ela tinha um lift cost bem alto, né? 30, 40, né? 44, é bem alto. E ela conseguiu reduzir isso aqui bastante, né? E isso faz com que ela consiga ser bem mais lucrativa, certo? E, consequentemente, ela consiga gerar mais valor para o acionista, certo? A cotação ali que eu mostrei, né? É claro, a cotação é apenas uma, vamos dizer assim, um reflexo que acaba tendo, né? Da melhora da empresa. Mas a cotação em si não é o que você tem que sempre focar, né? O que você tem que mais focar é a empresa, se a empresa é boa ou não, certo? A cotação, é óbvio, ela acaba refletindo no longo prazo o desempenho daquela empresa. No caso aqui da PetroRio, né, como vocês podem ver, ela conseguiu trazer uma eficiência maior na empresa e até e por isso conseguiu gerar bastante valor para o acionista, certo? Então o lift cost aqui da PetroRio, como a gente pode ver, né, lembrando, né, você pode ver mais coisas aqui, né, não é só olhar, quando você vai analisar essas empresas, não é basicamente você só olhar isso, certo? Tem outras coisas que você pode olhar a administração, pode olhar se a empresa está expandindo, está comprando novos postos, né, como ela está administrando aqueles postos, então tem outras coisas que você pode analisar também, certo? Na próxima empresa aqui, que é a 3R Petróleo, é uma empresa mais nova na bolsa, né, do que as outras duas que eu falei. Ela, deixa eu abrir aqui a apresentação. Essa daqui eu acho que eu consigo deixar maior. Ela, empresa aqui que fez o IPO em novembro de 2020, como vocês podem ver, né? E ela fez um IPO aqui de 690 milhões e ela foi fazendo as aquisições dela, certo? Depois fez um follow-on, né, que é basicamente pegar mais dinheiro no mercado, né? Buscar mais dinheiro no mercado. E aí continua a fazer algumas aquisições. Fez outro follow-on aqui em novembro de 2021, né? Um follow-on bem grande aqui, de 2 bilhões. Né? E aí foi, vamos dizer assim, aumentando as posições dela, né? Comprando ativos. Aqui no caso, né, você vai ver os ativos que ela tem. Então ela tem ativo aqui em Macau, Rio Ventura. Ah, e outra coisa, antes de falar até sobre isso, quando você pega aqui a Petrobras, você vê que ela é meio mista, né? Ela tem operação em terra e águas rasas, pré-sal, né? Então ela é meio mista. A PetroRio aqui, ela basicamente também é focada aí na ideia de offshore, né? Que é aquelas que é feito, vamos dizer assim, no mar, certo? Já a 3R aqui, ela tem muitas operações dela, como vocês podem ver aqui, deixa eu aumentar. Muitas operações dela são em terra, onshore. Então você pode ver até pelo símbolo aqui, ó. Macau é na terra, né? Onshore. Rio Ventura, Areia Branca, a Fazenda Belém, esses ativos aqui que estão em transição, que ainda vai entrar na operação delas. Você pode ver aqui, ó. Onshore. E tem alguns outros que ela tem aqui offshore, que é aqueles do mar. Tem esse aqui, esses dois aqui, né? E tem outros dois aqui para entrar, né? E o Potiguar aqui, que é a maior aquisição dela no momento, né? 1 bilhão e 300 aqui. Ele tem as operações as duas operações, offshore e onshore, certo? E esses ativos aqui vão entrar nesses respectivos momentos. Primeiro semestre de 2022, primeiro semestre de 2022, primeiro semestre de 2022 também, e esse aqui em 2023, certo? Então, beleza. Outra coisa, esses ativos aqui, né? A 3R, Prio, Enaltas, essas empresas, normalmente, o que elas fazem? Elas vão lá e compram, né, os postos de extração, e aí elas começam a operar ali, né, tentam deixar eles melhores. Por exemplo, a PetroRio aqui, algumas, acho que todas, né? Acho que todas as operações que ela tá comprando é da Petrobras. Cadê? Ó? Polo Potiguar, ativo mais estratégico do plano de investimentos da Petrobras. Então a Petrobras, por exemplo, tem algum ativo que para ela não faz muito sentido, né? Às vezes é porque ela é muito grande, não consegue operar bem aquele ativo. Aí às vezes é melhor para ela vender, né? Então ela resolve vender e aí essas empresas, por exemplo, acabam comprando e tentando melhorar ali, certo? Então acaba acontecendo isso nessas empresas também, né? Só para ficar claro. Então baixar aqui, deixa eu botar aqui a parte do lifting cost, né? Logo. Pronto, cheguei no lifting cost. Deixa eu aqui, pronto. Então aqui o lifting cost da 3R, como vocês podem ver, em média, não sei se dá para ver aqui, é 8,1, tá vendo? 8,1. Quando você pega a empresa como um todo. Só que você tem dois ativos dela aqui que tem um lifting cost bem alto, né? De 21,6 e outro de 21,5. Só que em média, como boa parte da produção dela vem aqui de Macau, certo? Você tem em média aí um lifting cost bem baixo, né? De 8,1. Então, é uma empresa aqui também que tem um lifting cost bem baixo, certo? Agora, é claro, também eu tenho um fator aqui bem importante de lembrar. No caso da 3R, salvo engano, o petróleo dela não, vamos dizer assim, acaba tendo um desconto, por ele ser um pouco mais pesado, por ter algumas propriedades ali, ele acaba tendo um desconto maior do que os outros ali que eu falei, certo? Então, ela não consegue vender ao mesmo preço, né? Salvo engano, do que os outros players,
Lembrando disso. Beleza. Então, aqui tem o lift cost dela, 8,1. E por último aqui, a Enauta, né? Deixa eu botar aqui a Enauta. Achei aqui o lift cost. Cadê? Aqui, lift cost. Pronto, achei. Então, no caso aqui da Enauta, como vocês podem ver, o resultado da Enauta do quarto trimestre, aqui ó, do quarto trimestre, ainda não saiu. No momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, tô pegando aqui o dado do terceiro trimestre, certo? Pode ser que altere isso aqui, o lift cost dela diminua ou aumente, né, no próximo, no resultado que sair. Mas aqui no terceiro trimestre, o lift cost da Enauta era $32,10. Das que a gente viu, foi o maior lift cost. E a Enauta aqui também, querendo ou não, em alguns momentos aqui ela tem uns probleminhas na operação dela. Deixa eu até achar aqui pra vocês. Então, tem momentos... Cadê comunicados de fato relevante? A Enauta, ela sofreu ainda, pelo menos nesse período mais recente, ela teve que fazer algumas paradas na produção dela. Então, ela tá meio ruinzinha na operação, né? Ela tá fazendo... Tem que parar. Então, em 2021 aqui, ó, a Enauta informa retorno da produção. Então, provavelmente tinha parado. Aí depois, ó, teve uma nova interrupção na produção dela no campo de Atlanta. Aí passou um tempo, ela voltou. Daqui a pouco... Cadê? Daqui a pouco, ó. Informa interrupção na produção. Então, teve vários momentos ali que a Enauta acabou interrompendo a produção dela, né? Tá com alguns problemas operacionais que acaba, às vezes, querendo ou não, afetando o resultado, certo? Então, mas não quer dizer, como eu falei, né, que a empresa não possa melhorar a operação dela, até diminuir o lift cost com o passar do tempo. Então, essas são as 4 empresas que eu queria mostrar para vocês. E lembrando, né, não é para você olhar apenas o lift cost. Tem alguns outros pontos que você pode olhar também, mas ele, né, o custo de produção que a empresa tem, como eu falei, por ser uma commodity, ele acaba sendo bem relevante também, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever aqui no canal, porque você vai me ajudar bastante. E eu te vejo no próximo vídeo.